Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Delas, uma iniciativa da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Catarina. Um espaço criado para promover informação, reflexão e diálogo sobre temas que impactam diretamente na vida das mulheres e na construção de uma sociedade mais justa. Nesse mês de agosto, nos unimos à campanha Agosto Lilás, um movimento nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Inspirado na Lei Maria da Penha, um dos mais importantes instrumentos de proteção dos direitos das mulheres no Brasil. Mas hoje queremos ampliar esse olhar. Quando falamos de violência, muitas pessoas ainda pensam apenas na agressão física. No entanto, a violência costuma começar muito antes dela. Ela pode se manifestar em palavras, no controle da rotina, no isolamento, na manipulação, na dependência financeira e tantas outras formas silenciosas que, aos poucos, retiram da mulher sua autonomia e a sua liberdade. Falar sobre isso é uma forma de prevenção. É uma forma de garantir que mais mulheres reconheçam esses sinais e reconheçam seus direitos e saibam que não estão sozinhas. Para essa conversa, recebemos hoje duas advogadas que atuam diretamente com essa temática e que compartilharão conhecimento, experiências e orientação importantes sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Também nos acompanha a membra da Comissão da Mulher Advogada, que enriquecerá esse diálogo nessa construção de reflexão sobre o assunto e esse episódio tão importante sobre esse tema que é o Agosto Lilás. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Herta. Bem, estamos aqui hoje com a doutora Denise Almeida Marcon, minha querida amiga de longa data, de lutas no sistema OAB. Eu falo lutas porque a gente fala de violência contra a mulher. E a Denise, que é aqui a nossa presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica, com longo trabalho dedicado aí à causa, está hoje aqui conosco para engrandecer esse debate. Também temos aqui conosco a doutora Giane Belo, que é nossa membra e representa aqui no estado de Santa Catarina, junto com grandes outros colegas, junto ao IBDFAM, a Comissão de Combate à Violência Doméstica e também nas áreas de direito de família, então, tudo interligado, voltado à proteção da mulher. Também aqui ao meu lado, minha queridíssima amiga, doutora Paula Poli, que é a nossa secretária da comissão e que, juntamente com uma grande equipe, estamos buscando fazer o melhor dentro da Comissão da Mulher Advogada aí no estado de Santa Catarina, com várias ações, e uma delas, o podcast que leva informação a todo o nosso estado. Então, para começar esse debate tão importante, eu faço uma pergunta primeiramente aqui direcionada à doutora Denise Marcon, para trazer para nós um pouquinho uma reflexão sobre esse tema. E aí eu faço a seguinte pergunta, minha amiga. Existe um momento ideal para procurar um advogado ou o quanto antes melhor? Se a mulher possui o que a mulher possui de direitos antes mesmo de registrar o boletim de ocorrência? E como funciona isso na prática? Como é que a doutora vê isso? Olha, sempre que a mulher sentir que está sofrendo violência, seja ela física, psicológica, moral, sexual ou mesmo patrimonial, ela deve procurar um advogado, né, inicialmente para receber as orientações e verificar se é o caso de pedir a medida protetiva. Então, toda a atenção deve ser dada para o que ela está passando, para que ela não seja revitimizada. Essa questão da revitimização começa lá na ponta, lá na delegacia, né, doutora? Desde o primeiro acolhimento, desde a primeira conversa, desde do primeiro passo a entrar na DPCAM, ou numa das frentes onde a mulher procura ajuda, hospitais, SAMU, né, a questão do não julgar, né? Acho que o acolhimento que a doutora falou é fundamental para não revitimização, para que essa mulher se sinta realmente acolhida. Exato, e quando ela nos procura, nós temos atendimento às mulheres em estado de vulnerabilidade no OAB por Elas. Aqui nós trabalhamos hoje com a DEAN, né, que era a sexta DPCAM. Então, às terças e quintas, as mulheres que têm estado de vulnerabilidade, elas podem se inscrever na delegacia
e terão atendimento pelas advogadas do OAB por Elas. É um projeto importantíssimo que, na verdade, a gente tem braços por todo o estado de Santa Catarina. Com Exatamente. muito orgulho, juntamente com todos vocês aqui nessa mesa e tantas outras colegas abnegadas que fazem esse trabalho voluntário no sistema OAB, foi lançado já na gestão anterior e essa gestão abraçou e continua abraçando o projeto. Nós temos esse acolhimento em todo o estado de Santa Catarina e isso é um orgulho para todas nós. Não orgulho no sentido de violência, mas orgulho de dizer nós estamos atentos e estamos fazendo esse acolhimento devido. Exatamente. Aí, obrigada, doutora Denise. Eu passo agora para a doutora Giane Belo, que também, a longa data, vem se dedicando, abraçando o tema, debatendo sobre o assunto. Já foi presidente da Comissão de Direito da Vítima, aliás, a comissão foi criada na gestão do doutor Rafa Rocha, juntamente com a doutora, que foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira do país, Sim. né, doutora? Foi a primeira comissão do direito da vítima do país. Eu fui a primeira presidente, com muito orgulho, como você diz, né, de iniciar esse trabalho. Esse trabalho importantíssimo. E aí eu volto para a doutora a seguinte questão. Quais são os maiores mitos que você escuta no exercício da advocacia sobre a Maria da Penha? Essas mulheres têm medo de denunciar? Como funciona, como a doutora vê essa questão nesse momento, como na advocacia ou dentro da própria comissão onde atuou e também no IBDF onde atua? Essas mulheres, inclusive, elas precisam de provas, muitas provas para procurar ajuda? Como é que funciona isso? Doutora Herta, minha querida amiga também de longa data. Eh, Primeiro, assim, parabenizar pela abordagem desse tema nesse mês, que é um mês de visibilidade mesmo, né? Agosto Lilás, ele é provocativo, é para que todas as instituições possam falar desse tema, porque um dos principais medos da mulher, e aí eu começo a responder, é justamente dar o passo inicial, se colocar diante de um pedido de ajuda, porque os mitos são gigantescos, né? Então, passa pela questão que vocês acabaram de comentar, que é a revitimização, né? Então, a mulher ela tem um dos principais medos dela, é não ser acreditada, é chegar numa delegacia para procurar ajuda, que já é tão difícil para ela chegar até a delegacia, ela teve que reunir todas as forças dela, coragem e se preparar, porque muitas vezes o efeito rebote é mais grave, então ela tem que ter todo um respaldo já quando ela vai denunciar, para que não aconteça enfim, uma agressão, ou até mesmo um feminicídio, quando ela sai da delegacia e volta para casa. Então, o primeiro passo é esse, é ela acreditar que ela vai ter a efetiva proteção, né? Então, a Lei Maria da Penha, hoje, ela permite que você abra o espaço para que as mulheres consigam ter essa confiança, saber que elas vão receber um acolhimento do poder público, tanto na delegacia de polícia, como nos projetos que nós temos dentro da delegacia, que um dos principais projetos é esse, o OAB por Elas, em todo o estado de Santa Catarina. Saber que elas vão receber esse acolhimento, o crédito, né, daquilo que elas estão falando, e aí você perguntou da prova, não há necessidade de fazer prova. A mulher hoje, inclusive o STJ entende que a mulher, se ela afirma e ela se sente ameaçada, ela está numa situação de violência, ela tem o direito de receber uma medida protetiva para ela e para a família. Ela não precisa fazer prova disso. Tá? Se ela diz que ela vem sofrendo violência doméstica, ela não precisa ter uma marca roxa, ela não precisa ter um braço quebrado, porque tem outras formas de violência que são tão graves quanto. Né? A violência patrimonial, por exemplo, o homem ele tem todo o domínio financeiro daquele conjunto familiar, da unidade familiar, então a mulher não tem condições de manter a si, de manter os seus filhos, então é uma violência grave, a violência moral também, que a coloca numa situação de humilhação permanente e não dá forças para que ela consiga procurar um trabalho, ela não se sente capaz. Então são formas de violência que muitas vezes são sutis, né? Que é a violência psicológica, que hoje inclusive está tipificada como crime de lesão corporal, inclusive no Código Penal, e não precisa de prova, não precisa nem mesmo de laudo para que se consiga provar. Tá? Ela precisa afirmar o que está acontecendo e é preciso que se dê esse crédito a ela. Perfeito, olha que informação importantíssima. Eu espero que esse podcast, inclusive, ele seja divulgado para fora do sistema OAB, para que outras mulheres tenham essa informação, porque acho que o principal, no meu entender aqui, a gente está fazendo essa troca enriquecedora aqui, é o medo, né, de provar, o medo de estar na frente da autoridade policial
e ainda ser revitimizada, ou ser julgada só pelo fato de dizer eu fui agredida ou eu estou sendo agredida. Então, obrigada pelos esclarecimentos. Aí eu volto aqui para a nossa secretária da comissão e pergunto, doutora Paula, que também trabalha com direito de família, a doutora percebeu alguma mudança após a Lei Maria da Penha? A gente sabe que veio aí algumas medidas protetivas e tal, mas a doutora vê alguma mudança nessa forma do atendimento, nessa forma do ver uma mulher agredida e ter o pensamento da lei de proteção para ela antes de julgar? Eu percebo que estamos dentro de uma crescente, né? A Lei Maria da Penha trouxe a visibilidade para o que acontecia há muito tempo dentro do ambiente familiar e que era permitido e velado e contemplado por falas como em briga de marido e mulher não se mete a colher e eu não vou me meter, né, nessa situação porque é uma situação que acontece no seio familiar. Então a Lei Maria da Penha, ela trouxe para um lugar de visibilidade aquilo que acontecia, mas não era visto ou se entendia como algo natural, porque nós mulheres sempre, por muitos e muitos anos, e ainda em alguns seios familiares, somos tratadas como propriedade, né? É a minha mulher. Se não fica comigo, não fica com ninguém. Então, eu acredito que a lei veio a trazer essa visibilidade e a partir dessa visibilidade e a partir dessa discussão, a sociedade, nós mulheres, não nos calamos, né. Então, assim, além da lei, uma série de iniciativas que vem fortificando o que a lei, gostaria de fazer, que é a proteção das mulheres. Dentro da OAB hoje, que a gente estava conversando aqui no pré-bastidor, né, são 5 comissões hoje que nós temos falando sobre direito das mulheres. A comissão que a doutora Denise preside, que é a comissão da violência doméstica, a comissão que a doutora Giane é integrante, que é a primeira do Brasil, não sabia, fiquei sabendo, estou orgulhosíssima, que é a comissão do direito da vítima. Nós temos a comissão da mulher advogada, porque nós, mulheres advogadas, a gente não está alheia às violências. Nós temos colegas que são vítimas de violência porque não tem classe social, não tem cor, não tem, tem gênero, né? Nós, mulheres. Mas, então, tudo isso vem mudando também a forma como o judiciário vem evoluindo, né? A lei, a gente tem muito a melhorar, muito a melhorar. Eu acho que as decisões ainda podem ser um pouco mais completas no âmbito mesmo das possibilidades que as medidas protetivas podem ser deferidas, porque nós temos, por exemplo, a possibilidade de deferimento dentro da medida protetiva da concessão de uma pensão alimentícia, nós temos dentro da possibilidade da medida protetiva a concessão da guarda unilateral, mas isso ainda não acontece com prática, porque a gente ainda está bipartindo, né, os assuntos. Mas, sem dúvida nenhuma, é um instrumento que está sendo utilizado e, ainda embora estejamos evoluindo, salvando inúmeras vidas. Com certeza, minha amiga. Eu penso que a gente evolui. Graças a Deus, a gente evolui. Precisa melhorar, como falaste, com certeza. Mas é um grande passo. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço e a gente vê reflexos em todas as pontas. Acho que da população mais carente, a mais né, instruída, a gente vê falar sobre Maria da Penha porque não escolhe classe social a violência. Mas a legislação tem ajudado bastante isso para nós aqui no Brasil, que é um país de extrema violência. Aliás, Santa Catarina está aí em segundo ou terceiro estado no país em maior número de feminicídios. Não sei, porque é 2026 agora, então não tenho estatística deste ano. Vai ser feita ao longo do ano. Ao final do ano a gente tem aí o fechamento, mas eu estive palestrando em Cuiabá recentemente, que é o primeiro estado em violência doméstica. É o primeiro. Então, eu fiquei assustada, os relatos que foram falados lá, e aí eu fiquei sabendo que Santa Catarina é o segundo. Então, num país com 27, distribuído em 27 espaços, Santa Catarina é o segundo, então nos deixa numa alerta aí grande do que precisa melhorar, embora Maria da Penha seja uma lei extremamente efetiva. É igual à Constituição, se fosse cumprida,
não precisaria nem existir. Então, Perfeito. Maria da Penha, da mesma forma. E aí a gente vai agora para o terceiro bloco. Eu pergunto para a doutora Denise o que mudou na advocacia com o advento da Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha é um marco muito importante. Através do advento da Lei Maria da Penha, até se criou o Agosto Lilás, que é por isso que estamos aqui falando, né, do Agosto Lilás, dessas campanhas, de políticas públicas, né, do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela abriu, né, todas as instituições para se preocuparem mais com o acolhimento da mulher, com a escuta humanizada, com não revitimização e, principalmente, as redes de proteção. Então, hoje as mulheres têm uma rede de proteção que elas podem contar. Na OAB, especificamente, nós já falamos aqui, nós temos OAB por Elas, uma rede que está no estado todo, atendendo as mulheres, acolhendo as mulheres, né, nas suas digamos assim, desde o acolhimento inicial, que elas não sabem ainda muito bem o que aconteceu, o ciclo de violência doméstica, vão receber orientações para ir ver se realmente elas querem buscar uma medida protetiva ou não. E dentro dessa medida protetiva, a partir do momento que elas têm a medida protetiva deferida, a Polícia Militar tem a Rede Catarina. Ela vai com a Patrulha Maria da Penha, já a partir do momento que sai a medida protetiva, a mulher vai ser esclarecida de como baixar o botão do pânico, né? E dentro dessa rede de proteção, também temos a Polícia Civil, que ela é super inovadora, né? Porque ela já pode ser feito um boletim de ocorrência online, né? Temos também a CEVID, que traz cartilhas por todo o estado de Santa Catarina, difundindo como a mulher pode evitar violência, como os adolescentes podem evitar a violência. Enfim, o Ministério Público, através do NEAVIT, que o NEAVIT nos orgulha muito, porque começou aqui na OAB, em reuniões da OAB, e hoje ele está dentro do Ministério Público e realmente encaminha as vítimas não só para o atendimento OAB por Elas, que é o nosso atendimento, como também encaminha, se for o caso de irem para hospitais, né? E outras, né, polícias. Então, nós temos várias redes que surgiram após o advento da Lei Maria da Penha. Perfeito, minha amiga, perfeito. Eu me recordo, até pegando um gancho aqui na tua fala, lá em 2018, eu fui convidada para a primeira reunião com a formação da rede de proteção, que foi lá no Fórum de São José, porque veio a normativa do CNJ, na época a doutora desembargadora Salete Somariva era a representante do projeto Paz em Casa, e a gente começou as reuniões. Dali, nós fomos conhecer, aí eu fui ser presidente na OAB de São José, nós nos deslocamos até Balneário Camboriú, que é o berço do projeto OAB por Elas, para conhecer o projeto, juntamente com a Patrícia e toda a equipe lá maravilhosa, nos recebeu muito bem e nos apresentou o projeto. Trouxemos para São José, apresentamos no Colégio de Presidentes e o projeto floriu, para nossa alegria. Outros presidentes tomaram conhecimento do quanto a OAB faz pela comunidade, faz pela sociedade, faz pela advocacia, e esse projeto hoje, para nossa alegria e orgulho, ele está ramificado no estado todo. Mas por que eu lembrei disso, minha amiga? Porque lá em 2018, a importância da rede se fechou, porque antes era cada um no seu quadrado, MP, Tribunal de Justiça, OAB, e aí a gente entendeu que todas as portas de entrada se dando as mãos e irmanadas na importância do acolhimento, da proteção da mulher, se fechou esse ciclo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque vocês sempre estiveram juntas, né, vocês sabem disso, mas foi ali que realmente começou no estado de Santa Catarina, embora a OAB por Elas já tenha começado em Balneário Camboriú, mas tomou a proporção do que é hoje. Então, com essas 5 comissões, como a doutora Paula falou aqui agora, e reverberou, inclusive, para o país, reverberou para outras seccionais, o que é um orgulho muito grande, saber do quanto as pessoas têm esse olhar voltado para esse tema que é tão importante. Doutora Herta, e só complementando, a nossa Comissão de Combate à Violência Doméstica, ela trabalha em conjunto com a Comissão da Vítima, com a Comissão OAB por Elas, e realmente nós vamos a Balneário Camboriú desde o início, né? Eu ia na época lá com a doutora Giane, ver as iniciativas, né? Desde a Comissão OAB por Elas, que também já participava das redes de proteção, projetos como Protetores do Lar, da Polícia Militar, né? Grupos reflexivos do Tribunal de Justiça.
Então, tudo isso eu acho que se faz um conjunto com o atendimento que a gente dá no OAB por Elas, que é uma grande iniciativa da OAB de Santa Catarina. Eu vou aproveitar, Verdade. aprendendo tanto aqui com vocês e aprendendo muito mesmo, de trazer de tudo que eu tenho ouvido, né? A importância do tratamento coletivo. Quando deixou de ser um problema individual das famílias, quando isso veio por uma importância do coletivo e essa rede, né, de Perfeito. apoio das mulheres, de acolhimento, de informação, de direcionamento, porque eu imagino que muitas delas precisam desse direcionamento, é que vem o êxito, né, de tudo que tem sido feito. Porque tem sido feito, embora a gente, né, ainda assim reconheça que precisa de muitas melhorias, eu vejo que o trabalho realizado em conjunto, dentro dessa coletividade de mulheres, que eu tenho orgulho de estar aqui presente hoje, faz desse tema, deste Agosto Lilás e deste mês de conscientização, a continuidade desse trabalho tão importante em prol dessas mulheres. É bem isso, minha amiga. E aí a gente traz a reflexão também que aconteceu a violência lá no seio familiar. E a gente fala muito da Lei Maria da Penha, fala muito eh, da aplicação à medida protetiva. Mas existe algo também que todas essas comissões afetas tratam. E aí eu queria perguntar para a doutora Giane Bello como que ela vê essa questão do acolhimento. Se a fala, quando a gente fala de humanização, como isso tem funcionado, como a Maria da Penha trouxe isso, como isso é visto, como isso é aplicado na prática, eh, para o acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Perfeito. Então, acho que aqui foi feita uma exposição assim bem interessante, bem importante para passar para quem nos ouve, relacionada justamente ao acolhimento, que é o ponto de partida, né? Que eu falei lá no começo, que um dos principais mitos da mulher e um dos medos dela é de não ser acreditada. Então, com base na Lei Maria da Penha também, e principalmente dessas ações afirmativas como essa que estamos fazendo hoje, em todas as instituições que foram mencionadas aqui pela Denise, principalmente, todas as instituições que hoje fazem parte da rede de proteção do sistema de justiça, das forças de segurança, todas elas têm, por princípio, a capacitação dos seus agentes que atendem as mulheres vítimas de violência. Então, isso realmente foi uma mudança de percepção, né? O que a Paula falou aqui é importantíssimo, é essa rede de apoio integrada, que foi o que a Herta comentou que em 2018 iniciou. Nós tivemos em 2019, aqui no plenário da OAB, um evento, acho que a Herta estava presente nesse evento, 2019. Sim. Nós trouxemos a Comissão de Combate à Violência, a Comissão de Direito da Vítima e a Comissão da Mulher Advogada, nós trouxemos um representante de cada instituição que já tinha, por princípio, o enfrentamento à violência doméstica. E trouxemos as lideranças, então, trouxemos a liderança da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, bancada feminina, do Tribunal de Justiça, não sei se já mencionei, trouxemos um psicólogo forense que até hoje é nosso parceiro aqui de trabalho, né, o doutor Ricardo, trouxemos o doutor Marcelo Carlin, que é juiz de direito, que era especialista em direito da vítima, trouxemos a doutora Ana Luísa Schmidt, especialista em violência psicológica, que mal ainda estava começando a ser falada. Ela escreveu depois 2 livros, né? E depois disso entrou na legislação. O Dr. Jadel, que é nosso grande parceiro até hoje, a conhece o Dr. Jadel, e ele, nessa ocasião, disse que era um sonho dele essa rede integrada. Por quê? Porque justamente cada instituição fazia o seu trabalho, que é o que a Paula falou. Cada um fazia o seu. Só que isso não adiantava, porque a vítima não tinha resistência psicológica para ir de uma instituição a outra, porque ela tinha que recontar toda a história dela. Então, quando a gente tem uma história de sofrimento, a gente mal consegue contar pela primeira vez. Imagina eu ter que recontar isso, né? Então, a rede de apoio hoje, ela é integrada. E nós conseguimos iniciar um projeto que se chama NEAVIT, aqui na OAB, que é a união em rede de todas as instituições e muitas outras parceiras, que são secretarias de Estado, que participam dessa rede de apoio, e outros órgãos ligados ao atendimento específico de violência contra crianças, contra adolescentes, Conselho Tutelar, o CRENV, o Hospital Universitário,
e para a própria Universidade Federal de Santa Catarina também. Então, hoje, esse CINEAVIT ele está sediado no Ministério Público, e é importante dizer que, de todas essas redes de apoio que foram mencionadas, todas elas funcionam como porta de entrada para a busca de ajuda. Então, a vítima hoje, se ela precisa se orientar, ela pode ir até o Ministério Público pedir ajuda, ela pode ir até o Tribunal de Justiça, ela pode ir até a Polícia Militar, ela pode ir, é o mais frequente, até numa delegacia de Polícia Civil, ou num posto de saúde, ou na prefeitura, ou na OAB. Em cada um dos pontos dos integrantes da rede de apoio, ela vai ser atendida. E a informação dela é uma informação protegida que vai ser repassada durante esse processo de acolhimento para a instituição seguinte, para que ela possa ter realmente a efetividade nesse atendimento e não desista no meio do caminho e principalmente não fique sem a proteção necessária. Então, nós já tivemos casos práticos aqui na ERTA, que a ERTA, inclusive, me procurou em determinadas ocasiões com vítima real precisando de ajuda, confinada em casa com o agressor, onde nós precisamos agir para que essa vítima pudesse ser retirada desse local com a rede de apoio e com proteção integral. Então, isso é um mal que existe no mundo inteiro, não é aqui brasileiro, né? Ele é mundial, mas hoje a gente consegue falar sobre isso. Todas as instituições integradas avançaram muito nesse tema. Então, é importante que a mulher saiba que o maior risco que ela corre hoje, e não é mito, é realidade, é ela permanecer dentro do ciclo de violência, porque a tendência é sempre aumentar. E quanto mais tempo passa dentro do ciclo, mais difícil, mais dificuldades ela vai encontrar para sair. Então, a gente tem ainda um número muito alto de feminicídios, né? E isso realmente é uma realidade mundial, mas todas as instituições estão trabalhando para que isso mude, inclusive na parte da educação. Hoje se fala sobre isso, né? A Denise mencionou as cartilhas do Tribunal de Justiça, tem cartilhas que são direcionadas para um público jovem, para que eles possam identificar o que são sinais de violência, tanto por quem está praticando, como por eles próprios que estão se desenvolvendo, já sabendo o que significa violência. Então, hoje nós temos esse viés da importância do atendimento em rede e de um atendimento humanizado. E até para finalizar também, Herta, dizer que nós temos uma comissão aqui na OAB, uma das 5, é a comissão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Tivemos, inclusive, ontem um evento aqui. Essa comissão ela trabalha justamente com esse enfoque, trazer o diferencial para o julgamento dessa vítima, que quando ela acessa o Poder Judiciário. E nós temos, além do protocolo, que é esse protocolo do CNJ, nós temos em Santa Catarina um protocolo, que é o protocolo para a escuta humanizada da mulher em situação de violência, que foi criado aqui em Santa Catarina, na época da pandemia, justamente para que os atores de uma sala de audiência, Ministério Público, magistratura, os servidores, a advocacia, a defensoria, possam fazer todo o seu trabalho respeitando a dignidade daquela mulher que ali está, para que ela saiba que, quando ela acessar o judiciário, ela vai encontrar um acolhimento resolutivo e não uma revitimização, uma humilhação, com perguntas, reperguntas e exposição. Então, é importante para que as mulheres saibam, né, e se eu puder hoje aqui já deixar uma mensagem, a mensagem que eu deixaria é essa. Realmente hoje, a mulher não está sozinha. Hoje, em briga de marido e mulher, sim, a gente mete a colher, como dizem, né? Porque a mulher precisa e a gente sabe disso. Inclusive, para quem assiste a uma situação de violência e nada faz, tem inclusive consequências, né? Hoje é uma obrigação de cada cidadão agir, né, no sentido de buscar ajuda para essa mulher. Né? Então, essa mulher deve sim buscar ajuda, não fique numa situação de violência, porque hoje todas as instituições estão comprometidas. Procure ajuda confiável e dê o primeiro passo. São tantos vieses que a gente observa na sociedade, minha amiga, que a gente vê que a lei existe, a gente vê que existe a proteção, aí a gente sabe da importância também do acolhimento. Acho que um dos principais, a gente não está aqui, ninguém tem que julgar ninguém. O tema, eu acho que a fala é acolher, primeiro momento. Né? Acho que o Ricardo fala muito sobre isso. Uhum. É acolher. Ninguém tem que julgar. Julgar é o judiciário dentro de um processo judicial, seguindo os trâmites legais. Mas o acolhimento dentro, tudo foi falado aqui, eu acho que ele é essencial, porque
quando você é acolhido, você se sente à vontade para falar, para abrir o coração e para trazer a autoridade competente ou a entrada de onde ela chegou como vítima de violência, poder abrir o coração e poder procurar a ajuda das autoridades e poder tocar a sua vida, porque nós sabemos que tudo que a gente está falando aqui é para uma coisa só, para que a pessoa consiga tocar a sua vida e viver e que ela não venha a sucumbir em decorrência de situações reflexas da violência que começa dentro de casa. Perfeito. Dito isso, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, dizer para vocês que é um orgulho muito grande ter mulheres como vocês no sistema OAB que se dedicam a essa causa tão importante, a essa causa que ela é humana, essa causa que é voltada para as pessoas que estão próximas de nós, nossas Doutora. amigas, nossas irmãs, nossas colegas, nossas mães, porque a violência está em todas as esferas. Doutora Herta, também gostaríamos de agradecer aqui, né? E estarmos com vocês é uma grande honra para nós. A OAB, ela tem trabalhado muito nessa temática das mulheres, né? Também devemos colocar aqui a questão da Comissão da Igualdade Racial, que trabalha muito com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, junto com a Comissão do Protocolo com perspectiva de gênero, que teve um grande evento ontem, e a Comissão da Mulher, que sempre participativa, né? Participamos agora recente com a Comissão dos Condomínios. E toda essa questão da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ela busca o quê? Não revitimizar a mulher. Então, essa rede de apoio que a doutora Jane muito bem falou, ela busca não revitimizar. Então, a mulher chega uma vez e já fala e não precisa repetir uma série de vezes. Então, eu acho que é com muita emoção que eu agradeço a presença aqui. Obrigada, minha amiga. Então, a gente chega aqui. Teríamos conversa para mais de horas, de dias, eu diria, porque o assunto e o tema nos é afeto e nos é muito caro. Mas nós temos que encerrar por hoje em decorrência do nosso tempo. E aí, eu espero que essa conversa ela continue para além deste espaço aqui, dessa sala. O Agosto Lilás nos lembra a importância da Maria da Penha, mas, acima de tudo, nos convida a compreender que combater a violência contra a mulher não é uma responsabilidade exclusiva de quem a vivencia. É um compromisso de toda a nossa sociedade. Reconhecer os primeiros sinais, acolher sem julgamentos, divulgar informações corretas e fortalecer a rede de proteção também são formas de enfrentar a violência. Como advogadas, sabemos que o direito é uma ferramenta fundamental de proteção, mas ela se torna ainda mais efetiva quando caminha ao lado da informação, da prevenção e do compromisso coletivo com a dignidade da pessoa humana. Agradecemos imensamente as nossas convidadas que compartilharam os seus conhecimentos, as suas experiências e a nossa comissão valorosa da mulher advogada, aqui também representada pela minha querida amiga Paula. Um agradecimento especial a todas vocês. Eu faço aqui o encerramento e meu agradecimento agora até pessoal, como advogada, como mãe, como mulher, como pessoa que vivencia, como a gente já falou, de pessoas próximas à violência doméstica e que traz esse relato como forma de engrandecer. Tristemente eu trago a informação, mas de engrandecer aqui o nosso debate no dia de hoje. Então, eu sou a Herta Souza, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Agradeço a atenção de todos vocês e até um próximo episódio. Muito obrigada. Muito Muito obrigada pela obrigada. oportunidade.